Quando a luz branca atravessa um prisma transparente, ela decompõe, tornando evidente o espectro de cores que une para formá-lo. O fenômeno descrito refere-se a, pode ser dispersão, reflexão, absorção, difração ou polarização. Quando falarem de prisma, diamante, dispersão. Aqui eu trouxe até uma foto de um exemplo de vida real. Que no desenho é fácil falar, né? Mas a vida real é tipo isso aqui. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S. E os respondentes raios emergentes. Então, vem uma luz, bate e volta. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da... Nossa, gente, eu já estou tão bem de ler, né? Essa figura ilustra o fenômeno óptico da dispersão, reflexão difusa, refração, difração ou reflexão. Tem alguma ideia? Então, a resposta certa desse aqui seria a letra B, que é da reflexão. Porque a refração é quando ele muda de meio. Então, por exemplo, ligar uma luz e apontar para a piscina. Ela está vindo do ar e ela entra na piscina. Nesse caso, a luz ela não entra em outro meio, ela é refletida, ela não passa, ela vai e volta. Se ela penetrasse de alguma forma, aí sim seria refração. Mas ela bate e volta, então é reflexão. E nesse caso, a reflexão difusa é porque podem ter dois tipos de reflexão. A reflexão regular, que é como essa daqui que ele deu na explicação, essa aqui, que vocês podem ver que existe aquela regrinha, né, de que o I igual ao R. Então, ele é retinho assim. Mas, nesse caso do exemplo, ela não é retinha, ela é difusa. E isso acontece porque o meio, a superfície, não é tão reta quanto parece. Ela pode até parecer que é reta, mas ela com certeza tem uma rugosidade, é um pouco meio asperazinha, talvez, ou tem algum defeitinho, não foi bem feita e ficou com erros. Então, quando reflete lá, ela não vai perfeitamente I igual a R. A gente não consegue definir, porque a superfície não é lisa. Então, quando a superfície for lisa, vai ser certinho. Quando a superfície for rugosa, vai ser uma reflexão difusa, e os raios vão ser uma loucura, igual isso aqui. As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar crianças na cadeirinha do banco de trás, o espelho retrovisor do bebê. Para que os pais possam ter o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado nas costas de cabeça do banco traseiro e de frente do bebê. Nossa, esse texto é difícil, né? Acho que dá vontade de ignorar ele e só prestar atenção na fotinha, né? Porque o jeito que ele descreve não dá pra entender nada. Enfim, desabafos, né? Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. Tá, então, um texto super complicado para basicamente mostrar essa fotinha do bebê. Então, você coloca o bebê, coloca o espelho na parte de encostar a cabeça, para o pai poder conseguir ver o bebê, né? Mesmo dirigindo. Então, a gente tem aí um espelho, e agora a gente tem que ver qual o princípio óptico geométrico que permite que isso seja possível. Então, a gente sabe que a luz, os raios, eles têm propriedades, e a pergunta dele é basicamente assim: qual dessas características que permitem que o espelho meio que funcione? Que o pai consiga ver a criança pelo espelho. É a refração, a dispersão, a independência dos raios luminosos ou a reversibilidade? Alguém tem alguma ideia? A resposta certa é a D. A opção certa não é a A, porque lembra que a refração é quando a luz muda de meio. Então, nesse caso, a luz ela não está penetrando em nenhum lugar, ela bate e volta. Então, por isso que a certa é a D, e por isso que não pode ser a A, que não está penetrando em nenhum lugar. A luz ela está só batendo e voltando. Então, é reversibilidade, e vocês acertaram. Alguém tem alguma dúvida sobre isso?
Inclusive, eu até coloquei aqui que isso aqui foi da aula 3. Princípio da reversibilidade. Assinale a alternativa correta a respeito dos fenômenos de reflexão, refração e absorção. Lembrando aqui, recapitulando. Reflexão é quando lembra do espelho. Refração lembra da luz indo para a água e daquele copo com canudo, que o canudo dá um bugzinho. E a absorção, que é esquentar. Quando bate a luz por muito tempo e coisa começa a esquentar. Aí ele dá as opções, a gente tem que ver qual delas é a correta. Alternativa A. Um único raio de luz incidente não pode sofrer os três fenômenos ópticos ao mesmo tempo. As leis de reflexão se aplicam tanto à reflexão regular quanto à difusa. Lembra que a difusa é quando é retinho e a difusa é quando é tudo bagunçado e a regular é quando o I igual ao R. Incide e bate no mesmo ângulo. As leis da refração só podem ser aplicadas em caso de refração difusa e a reflexão de espelho plano é difusa e todas as alternativas estão incorretas. Então, eu coloquei para explicar isso daqui, na verdade, verdadeira, todas essas alternativas são incorretas. Mas, quando eu vou admitir para vocês, quando eu fiz de primeira, eu acho que eu marquei a A também, Rafaela, para você ter uma ideia. Aí eu comecei a pensar assim, acho que não. E aí eu vou explicar agora para vocês por que que todas são incorretas. A primeira pergunta a primeira afirmativa, né? O único raio de luz incidente não pode sofrer os três fenômenos ópticos ao mesmo tempo. Esse aqui é o caso que eu falei, que é o caso da água. A água, por exemplo, comprova que isso não pode acontecer. Por quê? A água refrate, refração, que é a característica master da água, certo? E a água, ela também reflete. O que acontece? A maioria dos raios sofre refração, mas alguns raios, eles também são refletidos, tanto que por isso que a gente consegue ver o nosso reflexo na água. A gente não consegue ver ele tão perfeitamente, claro, como se fosse um espelho, mas a gente consegue ver, certo? Então, a água, apesar de não ser a principal característica dela, ela também reflete. E a água, ela também absorve o calor que a luz traz. Um exemplo, se você for na piscina meio-dia, a água vai estar quentinha, pelo menos vai estar esquentando, né? E se você for na água de manhã, 6 horas da manhã, quando o sol está nascendo, provavelmente vai estar super fria, porque ela ainda não absorveu o calor do sol, e da luz do sol, no caso, né? Então, é isso, um exemplo do porquê que essa alternativa aqui é falsa, certo? Aí a B ela é falsa porque se a superfície, essas leis, as leis que estavam lá no negócio, a lei primeira e segunda lei, né? Elas só são aplicadas nesse primeiro caso aqui, quando o I for igual ao R, que aí a superfície é reta e a gente consegue prever para onde que o raio vai ser refletido. Mas se a superfície for irregular, igual naquele outro exercício, que os raios ficam uma loucura, que a gente não consegue saber para onde os raios vão ir, a gente não consegue aplicar essas leis, certo? Então é falsa essa alternativa. I e R é o ângulo. O ângulo, deixa eu aumentar essa foto aqui. Quando a gente for incidir em um espelho, o primeiro passo é incidir, ver qual que é a linha que percorreu o raio até ele bater no espelho. Quando ele bater no espelho, a gente vai traçar uma reta normal, que é essa pontilhada, e para saber para onde esse raio vai ir, é só a gente ver esse ângulo I e jogar ele para o outro lado da normal, que é o ângulo I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de reflexão. Esse R aqui. E aí, com essa lei, isso aqui é uma das leis da reflexão, a gente consegue saber e consegue prever para onde que o raio vai ser refletido. Porque o I é igual ao R. Mas nos casos em que a superfície é irregular, o I não vai ser igual ao R, por exemplo, se a gente fizer uma linha aqui, ó,
Se a gente fizer uma linha, nossa, que linha gigante, né? Desnecessário ser gigante desse jeito. Se a gente fizer uma linha aqui, por exemplo, se a gente fizer uma linha aqui, você concorda comigo que esse ângulo aqui, do lado esquerdo da linha pontilhada, não é igual ao ângulo do lado direito? O I não é igual ao R nesse caso. Vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Sim, Conseguem? Ah, tá. Esse ângulo I aqui, ele não é o mesmo que esse ângulo R aqui. Então, essa superfície não é regular e a gente não consegue saber para onde que o raio vai ser incidido. Vai ser uma coisa completamente aleatória. Mas I e R basicamente é ângulo de incidência e ângulo de reflexão, que é esse Izinho e esse Rzinho. Que no caso de uma superfície regular, eles são iguais. Show? Então a B é falso também. Letra C. Posso ir para C? Aliás, gente, alguém mais tem alguma dúvida sobre incidência e reflexão? Show. Vou para C. Qualquer coisa vocês falam aí, que a gente volta. Letra C. As leis da refração só podem ser aplicadas no caso da refração difusa. Assim como a reflexão pode ser regular e difusa, a refração também pode ser regular e difusa. E esse aqui são exemplos, né? E é a mesma história da reflexão. Na refração, quando a superfície, por exemplo, se a água estiver calminha, bem lisinha, aí a gente consegue prever qual vai ser a refração. Mas, por exemplo, no mar, totalmente cheio de ondas, totalmente cheio de irregularidades, a gente não tem como prever como vai funcionar a refração. Ela pode sim dar certo e bater num ponto que seja certinho e refratir do jeito que a gente acha, como por exemplo nesse terceiro raio aqui. Mas ela também pode acontecer de bater numa onda e ser totalmente aleatória. Então, é falso, porque as leis da refração só são aplicáveis se for uma superfície regular de água. Se for uma superfície irregular, por exemplo, quando estiver muito movimentado na água ou algo assim, não vai funcionar. A letra D fala: a reflexão de um espelho plano é difusa. Essa opção ela é falsa, né? Porque, na verdade, é exatamente o contrário. A reflexão de um espelho plano é. Alguém quer completar? Regular, isso mesmo. Ela é regular. E R, I igual a R, regular, certo? À medida que a luz solar penetra na água em locais de grande profundidade, ela vai se transformando em qual tipo de energia? Qual o nome desse fenômeno? E aqui até trouxe para vocês uma curiosidade, que quanto mais fundo a gente for no mar, mais frio ele vai ser. Por quê? Porque menos água consegue chegar lá. Então, em cima pode estar um calor de 40 graus. Para mim, 40 graus é muito. Não sei quanto que é muito para vocês, porque tem amigo meu que é do Rio de Janeiro que acha 40 graus de boa. Para mim, 40 graus é pegando fogo. E lá embaixo, no fundo do mar, é super gelado. Tanto que por isso que os tipos de população marítima, população oceânica, não sei como falam, tipo, os animais do mar que vivem no fundo do mar são completamente diferentes dos animais que vivem na superfície da água, porque eles têm que aguentar muito frio e muita pouca luminosidade, certo? essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.